Dando continuidade aqui ao curso de Mecânica Geral, hoje a gente vai entrar no tema de gravitação. Tá? Na aula passada, a gente viu rotação em torno de um eixo. Tá? A gente trabalhou também com o problema do pêndulo simples e pêndulo composto, né, sob a ótica do problema de rotação. E hoje, a gente vai tratar o problema da gravitação. Né? Reza a lenda, né, que não é lenda, né, isso é real. Foi esse carinha aqui, o Sir Isaac Newton, que fez todos os trabalhos, né, importantes de gravitação, né, e conta a lenda, e aí sim que é a lenda, né, que ele estava sentado embaixo de uma macieira descansando, quando caiu uma maçã na cabeça dele, e ele começou a pensar sobre o problema da gravitação. O que me faz pensar é que sorte que perto ali de Cambridge não tinha pé de jaca, né? Porque se fosse jaca, a física ia estar bem atrasada até hoje. Tem que era maçã. Bom, então, pessoal, newtons à parte, vamos começar a falar de gravitação. E gravitação, a força da gravidade, né, é uma das forças fundamentais da natureza, né? Então, basicamente um postulado, né, que diz que toda massa no universo atrai uma outra através de uma força que é proporcional às massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Tá bem? Ou seja, essa força, né, que a gente vai chamar de força de atração gravitacional, ela é na direção que liga as duas massas, né, na direção radial do raio que liga as duas massas, e como eu acabei de falar, ela é uma das forças fundamentais da natureza. Tá bem? Então, pessoal, se eu tenho uma massa M1 e uma massa M2, tá? Elas são ligadas por um vetor R12, tá? É o vetor que liga a massa 2 à massa 1. A força que a massa 1 faz na massa 2, ela é a força de atração gravitacional, ela é paralela ao vetor R12 com sentido oposto. Tá joia? Então, eu posso escrever isso algebricamente da seguinte forma. A F12 é a massa 1 vezes a massa 2, dividido pelo módulo, né? Lembra? Aqui, ó. Que ela é proporcional às massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Distância é um módulo do vetor. Tá? Então, é M1 vezes M2, dividido pelo módulo de R21, aqui ou R12, né, que no caso é a mesma coisa, né, é módulo, tá? Vezes o vetor o versor, perdão, R12, tá? E daí, eu coloco um sinal de menos aqui, para dizer para vocês que como massa e distância ao quadrado são valores positivos, então esse sinal de menos aqui te diz que está no sentido oposto a esse cara. E eu tenho um G. Esse fator G surge por causa disso daqui, ó, proporcional. Tá? É um fator de proporcionalidade. Tá joia? E esse fator de proporcionalidade a gente chama de constante gravitacional, tá? É uma constante, obviamente, como o nome diz, e é positivo, tá? A gente vai ver na aula que vem como ela foi medida pela primeira vez, há muitos, muitos, muitos anos atrás, acho que é 3 séculos atrás, se não me engano. Tá bem? Bom, com isso, pessoal, pela terceira lei de Newton, eu sei o seguinte, eu sei que se a partícula 1 puxa a partícula 2 com essa força aqui de cima, obviamente, a partícula 2 vai puxar a partícula 1, né, por atração gravitacional, exatamente com uma força que tem a mesma direção, mesmo módulo e sentido oposto. Tá? Então, a gente sabe isso daqui. Isso aqui é a terceira lei de Newton.
tá bem? Então, isso daqui que a gente discutiu, que a gente postulou aqui pelas observações, é válido se eu tenho duas massinhas pontuais. Mas o universo tem muito pouca massa pontual, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai assumir, primeiro, que a massa 1, ela vai estar sujeita a uma força gravitacional de um conjunto de outras massas ao seu redor. Tá? Então, vamos começar esse problema. Então, ao invés de pensar numa massa que não seja pontual, vamos pensar num sistema de partículas. Né? Então, vamos pensar que a massa 1, aqui, ela não está sob a ação apenas da massa 2, mas sim de um conjunto de massas. Né? Então, eu vou dizer para vocês que a massa 1, ela está sob a ação da massa 3, massa 4, massa 5, até lá a massa N. Tá joia? De modo que a resultante gravitacional na massa 1 vai ser esse F21, depois vai ter também, né, um F31, esse vetor aqui, que liga a massa 3 à massa 1, a massa vai ter um F41, que é esse daqui, de rosa, vai ter um F51, que é esse daqui, amarelo, e vai ter um Fn1, que é esse daqui, em branco. Note que eu tentei fazer os vetores com tamanhos um pouco distintos. Por quê? Porque cada um deles depende tanto da distância quanto do módulo, da distância entre as massas, quanto do valor das massas, né? M2, M3, M4, M5, Mn. Tá? Então, a força resultante agindo na partícula 1 vai ser simplesmente uma soma em I de F1, que vai ser igual a menos G, soma em I de M1, MI, módulo de RI1 ao quadrado, versor RI1. Note que tem o subíndice aqui, aqui e aqui. Tá? Por quê? Porque para cada massinha muda a massa, muda a distância e muda a direção. Então, massa, distância, direção. Tá legal? Tá joia, pessoal? Bom, então, eu posso dizer para vocês que, de forma geral, a força de atração gravitacional que a massinha 1, né, sofre, ela é a soma das atrações gravitacionais que todas as outras massinhas estão fazendo nela. Tá joia? Bem, mas a gente sabe, de novo, geralmente a gente pode fazer aquela mesma aproximação de uma distribuição contínua de massas, né? Ao invés de ficar fazendo somas de massinhas, a gente pode, né? A gente deve, na verdade, escrever a distribuição de massas como uma distribuição contínua de massas. Né? Então, eu vou ter uma massinha, que agora nem vou chamar de M1, vou chamar de M, tá? Que é pontual. E agora, ao invés de eu ter uma distribuição de massas, um conjunto discreto, né? Um sistema de massas, né? Eu vou ter agora uma massona, EMão, que ela é uma distribuição volumétrica, uma distribuição linear, depende muito do seu problema, tá? Mas qual que é a grande diferença agora, né? É exatamente aquilo que a gente já fez para calcular o centro de massa, é exatamente aquilo que a gente já fez para calcular o momento de inércia. É o quê? Considerar que essa massona é composta por pequenas massinhas dm, tá? Cada massinha dm está a uma distância r da massinha m, tá? E agora, o que a gente vai fazer? Né? Eu tenho esse dm cor-de-rosa, eu tenho esse r cor-de-rosa.
se eu tenho esse DM verde, eu tenho esse R verde. Ou seja, para cada DMinho, eu tenho um R, um vetor R que liga esse DM até o eminho, né? Então, a somatória vai ser substituída, obviamente, por uma integral, né? Assim como a gente fez já para o caso do cálculo do momento de inércia ou do centro de massa. Tá? Então, o F1, a força que a partícula sofre, passa de ser um somatório para uma integral de menos G eminho, tá? Sobre o módulo de R ao quadrado, R versor, dm, dmão. Perceba que esse cara e esse cara, ele não é constante, né? Esses dois não são constantes dentro da integração, tá? Porque, de novo, para cada pedacinho dm, esses caras mudam, tá? E daí que vem a complicação dos cálculos para atração gravitacional. Tá joia? Então, olha, eu chamo esse meu sistema de X e Y, eu vou dizer para vocês que a partícula μ está numa posição errão. Ela está parada nessa posição errão por hora. Tá? Essa posição dela, errão. E eu vou falar que esse elementozinho de volume, de massa, dm, ele está numa posição em relação ao centro, em relação à origem, R', tá? De modo que, eu assumo aqui a origem, tá? Eu tenho que, simplesmente, a densidade dessa maçona branca aqui, ela é um ρ que depende de x', y' e z', né? Porque eu falei para vocês que o elementozinho de massa está numa posição R'. A posição R' é x', y', z', tá? Então, com isso, pessoal, eu estou falando para vocês que a massa emão, ela ocupa um volume V', aqui, tá? E eu posso agora reescrever o vetor, vou trocar a cor aqui, esse vetor aqui, ó, R'inho, ele nada mais é do que o quê? Do que R' menos R'ão. É a posição relativa do Dmão até o eminho, certo? Então, a força vai ficar simplesmente isso daqui, olha. Menos G, integral no volume linha, tá? Volume referente a esse cara aqui, de emin sobre módulo de R' menos R ao quadrado, módulo ao quadrado, ρ de x', y', z', R versor dv'. Onde o R versor, pessoal, ele nada mais é do que o R' menos R dividido por módulo de R'. Tá? Tá joia? Eu só não escrevi assim para não ficar tão assustador a expressão, tá? Mas a expressão, ela não só parece, como ela é realmente um pouquinho complicada. Tá joia? Então, a gente tem aí a expressão para a força gravitacional que uma massinha sofre devido à ação de um corpo volumétrico, né? Pois bem. Agora, se ambas massas não puderem ser tratadas como pontiformes, o problema fica mais complexo ainda. Então, imagina que aquela massinha M' não fosse uma massinha M', uma distribuição de massas aqui, ó. Fosse esse negócio aqui. Eu tenho agora uma distribuição de massas de M' e uma distribuição de massas de Emon. Eu vou falar que o Dm está numa posição R duas linhas, enquanto o Dm está numa posição R'. A força gravitacional que essa distribuição de massa sofre por causa dessa é simplesmente daqui.
Então, perceba que é o ρ, duas linhas, desse cara, vezes o rolinho desse cara, dividido pelo módulo ao quadrado de R' menos R duas linhas, módulo ao quadrado, né? dv', dv duas linhas, ou seja, eu integro nesse volume e nesse volume, R versor. R versor é esse cara aqui, né? O R versor, ele é R' menos R duas linhas dividido por módulo de R' menos R. Olha que negócio complicado de fazer conta, tá? Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte: num problema desses, você tem que integrar tanto no volume desse corpo quanto no volume desse corpo. Tá joia? Tá legal? É uma situação bem mais complicada, mas, por sorte, nesse curso, a gente vai focar apenas no problema em que uma das massas é pontual. Tá joia? Então, a gente não vai se preocupar com esse problema aqui. Talvez a gente se preocupe com esse problema aqui em algum exercício, só para a gente ver como é que funciona, tá? Mas não vai ter em prova, coisa assim, algo muito complicado nessa linha. Tá joia? Legal, pessoal? Agora, de qualquer forma, até a integral da força para quando uma das massas é pontual, ela não é uma coisa tão simples de se fazer, tá? E no caso aqui, quando eu tenho duas massas não pontuais, fica mais complicado ainda, né? Uma grandeza que é um pouco útil para a gente definir e que facilita um pouco as contas, principalmente nesse caso aqui, mas nesse caso de duas massas não pontuais, mas vai ajudar também a gente com o caso de uma das massas ser pontual. Daqui a pouco a gente vai ver que a gente vai chegar em algumas simplificações, mas de forma, uma grandeza bastante útil que a gente pode definir é o vetor campo gravitacional, tá? Que ele faz para o campo gravitacional o mesmo papel que o campo elétrico faz na força elétrica, tá? O vetor campo gravitacional eu vou definir para vocês como um G de R, tá? Então eu vou dizer para vocês que o campo gravitacional sofrido, né? Deixa eu apagar um pouquinho essa bagunça aqui, e vamos dizer assim, ó, vamos dizer que agora aqui, ó, aquele caso anterior, que eu tinha só o M num ponto R. Agora eu não estou me preocupando com esse M. Então agora eu estou me preocupando com um ponto aqui, ó, esse ponto R aqui, ó, esse ponto R. Eu tô olhando nesse ponto R. Eu não tenho nenhuma massa ali por hora. Só estou olhando nesse ponto. E eu quero saber, então esquece, faz de conta que não existe esse cara de que eu risquei, tá? Então, eu quero saber qual que é o campo gravitacional nesse ponto devido à presença desse cara aqui. Tá? Então, o que eu posso falar para vocês é que o G, que é o vetor campo gravitacional naquele ponto R, vai ser menos Gzão, que é a constante gravitacional, integral no volume linha, de novo, esse volume aqui, tá? De rolinha, de x', y', z', ou seja, a densidade desse cara aqui, tá? Dividido por módulo de R' menos R ao quadrado, dv' na direção R versor, onde a direção R versor, obviamente, é essa direção aqui, do ponto que liga o D'Mão até o R'. Tá joia? Então, esse é o vetor campo gravitacional, Gzão, Gzinho, perdão. Agora, o legal é que, se uma das massas for pontual, M', e eu coloco ela no ponto R', a força gravitacional devido à distribuição de massas que essa massinha M' vai sentir,
nada mais é do que Emin vezes o campo G. É a mesma história, pessoal, para quem já fez o curso de Física 3, né? Se lembra lá que a força elétrica, se eu ponho uma carga pontual, é Q vezes E. Certo? Perceba, a beleza da física é isso, né? Tem muita coisa que segue padrões, tá? Tá joia? Então, a força gravitacional, que é aquela massinha M, pontual, vai sentir, se eu colocá-la no ponto R, vai ser simplesmente M vezes G. Tá joia? Tá. Tá legal. Todavia, percebam vocês que o negócio ainda tá chato, ou tá difícil de calcular. Por quê? Porque eu tenho um módulo ao quadrado de um vetor aqui embaixo e eu tenho um versor. Esse versor aqui, eu escrevi aqui em cima para vocês, ele depende também de cada DMI. Então, é um negócio meio ruim de fazer conta. A menos que eu tenha uma simetria muito legal, que eu possa usar e abusar dela, se eu não tiver isso, pessoal, daí, como diria lá no anterior, a porca torceu o rabo, né? O negócio ficou difícil, tá? Mas, vamos ver métodos para facilitar a nossa vida. O método que vai facilitar a nossa vida é o potencial gravitacional e, a partir dele, a gente vai chegar na energia potencial gravitacional. Tá? O potencial gravitacional, para quem, de novo, eu gosto de fazer paralelos, né? Para quem já estudou eletromagnetismo, né? Pensa no potencial elétrico. Faz o mesmo papel. Tá? Então, de novo, né? Aquele mesmo argumento que eu já vinha falando. O cálculo da força do vetor campo gravitacional, ele tem a dificuldade do cálculo vetorial, né? E um versor que para cada DMI está apontando uma direção, né? Agora, né? Vale lembrar, pessoal, que a força de atração gravitacional é uma força conservativa, tá? É uma força conservativa. Se ela é uma força conservativa, eu posso escrevê-la como o gradiente de uma energia potencial. Ou seja, eu posso escrever o F menos o gradiente de U, onde U é a energia potencial gravitacional, a energia potencial que gera a força gravitacional. De forma análoga, tá? Eu vou definir para vocês uma coisa chamada de potencial gravitacional, que é esse fisão. Tá? De modo que o potencial gravitacional, relacionado com o vetor campo gravitacional, por isso. Tá? Esse é o paralelismo entre as duas expressões. Tá? A energia potencial, né? Se eu faço menos o gradiente, eu chego na força. O potencial gravitacional, se eu faço menos o gradiente, eu chego no vetor campo. Tá? Tá joia? Então, percebam, tanto o φ, potencial gravitacional, quanto a energia, U, né, são escalares, o que torna a nossa vida muito mais fácil. Tá? Então, veja, eu sei que o G é um G que depende do vetor R. Tá? Agora, vamos pegar o problema de duas massinhas. Massinha eminho, massinha emão. O que eu sei? Eu sei que o G que o eminho sofre, aliás, eu não vou nem pegar duas massinhas, eu vou ser menos bobo. Vou pegar só uma massa. Tá? E eu vou falar para vocês aqui, ó, x, y. Vou falar que eu estou num ponto R aqui. Certo? Nesse ponto R aqui, o G, o campo gravitacional sofrido nesse ponto R, devido à massa emão,
Vocês concordam comigo que é nessa direção aqui. Ou seja, na direção do raio que liga o ponto à massa. Ou seja, o G é sempre na direção R. Certo? O G é sempre na direção radial. Agora, vamos lembrar um pouquinho do gradiente em coordenadas esféricas. Vamos lá. Quem fez curso já de, sei lá, gradiente você aprende no quê? Álgebra linear, cálculo 2, sei lá. Mas vocês já fizeram, vocês já aprenderam. O gradiente, ele é definido em coordenadas esféricas, como del R na direção R vetor, 1 sobre R del θ na direção θ vetor, mais 1 sobre R seno de θ del φ na direção φ vetor. Certo? Se eu quero calcular o φ aqui, que é o potencial gravitacional, basta enfiar o φ aqui, eu faço o gradiente de φ, é igual a del φ del R na direção R vetor, mais 1 sobre R del θ de φ na direção θ vetor, mais 1 sobre R seno de θ del φzinho, na direção φzinho vetor. Tá? Esse φzinho aqui é o ângulo azimutal. Tá? O θ é o ângulo polar e o R é o raio. Vai? Agora, olha isso aqui. Tá? Isso daqui, então, quer dizer o quê? Que esse gradiente tem que ser igual a menos g de R na direção R versor. Tá vendo? Aqui, ó. Isso daí tem que valer sempre, pessoal. Eu estou fazendo para uma massinha só, mas tem que valer sempre. Tá? Ou seja, quanto que tem que valer del φ del θ? Obviamente, tem que valer 0. E quanto tem que valer del φ del φzinho? Tem que valer mais 0 ainda. Ou seja, pessoal, concluímos que o quê? Concluímos que o φ do vetor R, na verdade, é um φ de R, módulo. Ele só depende do módulo da distância entre o ponto que eu estou medindo e a massa geradora. Tá? Ele só depende dessa distância. Tá joia? Então, olha como a vida fica mais fácil. Se eu tenho uma massa pontual, o G num ponto R dessa massa pontual é igual a menos Gzão, Emão, sobre R ao quadrado, R versor. Certo? Mas, ao mesmo tempo, o G é menos a derivada em R. Perceba que agora já nem estou escrevendo mais o gradiente e nem derivada parcial. Estou escrevendo derivada total, porque só depende de R mesmo. Tá? Então, derivada parcial e total é a mesma coisa. Então, é menos dφ dr na direção R versor. Então, consequentemente, o potencial gravitacional φ de R é simplesmente φ de R1 menos φ de R0 é igual a menos a integral de R0 até R de menos Gzão, M sobre R ao quadrado dr, que é igual a menos Gzão, Emão sobre R, avaliado entre R e R0. Agora, eu convenciono que o potencial gravitacional no infinito é nulo. É o que eu gosto de chamar de teorema do namoro à distância. Tá? Que quanto maior a distância, menor a atração. E se a distância for muito grande, um corpo não percebe a presença do outro, de modo que acaba a atração e, portanto, o potencial é nulo. Tá? Ou seja, eu vou tomar o R0 como infinito, de modo que o φ de infinito é 0. Ou seja, se eu tomar o R0 como infinito, M sobre infinito é 0. Certo? Eu posso escrever que o φ de R menos o φ de infinito é simplesmente o φ de R
que é igual a menos Gzão irmão sobre R. Tá joia, pessoal? Então, percebam que eu tenho agora o potencial gravitacional para uma massinha. Então, se eu tenho uma massinha em mão, o potencial gravitacional que ela vai gerar em qualquer ponto que esteja R de distância dela vai ser menos G irmão R'. Ou seja, então eu tenho essa massinha M aqui. Ups, eu tenho essa massinha M aqui, tá aqui, tá? Se eu olho nesse ponto aqui que está uma distância R, o potencial φ sentido aqui é exatamente esse daqui. Se eu venho aqui a mesma distância R, só que num ponto diferente, o φ é exatamente a mesma coisa. Se eu venho aqui a mesma distância R, só que um ponto diferente, mas se a mesma distância R, o φ é exatamente a mesma coisa. E assim por diante. Tá? Então, se eu estou a uma distância R' da massa emão, o potencial gerado pela massa emão é exatamente menos Gzão emão sobre R. Tá bem? Agora, de novo, o mundo real não é feito de massinhas pontuais. Então, se eu tiver uma distribuição de massas, obviamente que basta eu integrar em dm, ou melhor, integrar em dv, de modo que o φ num ponto R' é igual a menos integral de V' de Gzão ρ de R' dv' sobre R. Né? Se eu tenho uma distribuição diária, é só fazer a integral agora, ao invés de ρ dv, sigma dA. Se eu tiver uma distribuição linear, ao invés de fazer ρ dv ou sigma dA, é fazer lambda dl, assim como a gente já fez algumas aulas para calcular o momento de inércia, por exemplo. E perceba o seguinte, nas três expressões, pessoal, nas três expressões eu tenho R', perceba? Que é o quê? É a posição do dm na distribuição de massa. Né? Vamos fazer aqui. Tá claro? Né? Então, se eu tenho aqui x e y, e eu tenho essa massa bizarra aqui, eu quero calcular o φ nesse ponto aqui, que eu vou chamar de R', tá? O que eu tenho que fazer? Né? Eu tenho que integrar nesses dm aqui, tá? E esse dm está numa posição R', certo? O R' é esse cara aqui, tá, pessoal? Ou seja, vou escrever aqui em cima. R' é igual ao R' menos R'. O módulo, que é o que usa aqui embaixo, obviamente, que é o módulo desse cara. Tá bem? Mas veja, professor, então o negócio também não é tão fácil. Mas também não é tão difícil. Tá? Por quê? Porque veja que na integral, você só restou o módulo lá embaixo. Você não teve o versor R chapéu lá em cima. Tá? Então, você matou um dos problemas. Tá? Não matou tudo, que também a vida não é tão fácil assim, mas matou um dos problemas. Tá joia? Legal? Então, pessoal, qual é o trabalho feito por um agente externo para mover uma massa pontual dentro desse potencial gravitacional? Tá? Esse trabalho, obviamente, é menos o trabalho do campo, esse CA que era para ser subscrito, tá? Não sei o porquê que ele subiu, tá? Mas é para ser o menos o trabalho do campo, que é igual a menos Eminho-G escalar dr. Tá? Ou seja, o trabalho da força externa é igual a M gradiente de φ
escalar dr, que é igual a somatória em I de 1 igual a 3, de del φ, del xi, dxi. Que, na verdade, a gente já viu que isso daqui... Aliás, ficou faltando um M aqui, tá, pessoal? Tem um M aqui. A gente já viu que esse cara dentro do somatório nada mais é do que θ, né? Portanto, tá? Aliás, perceba que não tem um menos, porque tem um menos aqui e teria um menos multiplicando o gradiente, tá? Então, eu já fiz menos, menos dá mais. Mas, olha, o trabalho do agente externo é M de φ. Ou seja, o trabalho feito pelo agente externo para trazer uma massa M do infinito até uma posição R próximo da distribuição de massas, nada mais é do que a integral de infinito de M de φ igual a M φ de R menos M φ de infinito, e φ de infinito, a gente sabe que é zero, portanto, é M φ de R. Percebe? O trabalho que a força externa faz para trazer alguém do infinito até uma posição R é igual a M φ de R. Tá? Então, o potencial gravitacional φ de R é o trabalho necessário por unidade de massa para que um agente externo mova um corpo do infinito até o ponto R dentro do campo gravitacional. Tá joia? Bom, sendo assim, eu posso definir a relação do potencial gravitacional e da energia potencial gravitacional como simplesmente o U de R é igual a M de R. Tá? Por quê? O U de R é o trabalho que o corpo, a força externa, tinha que fazer para trazer do infinito até o ponto R a massa. Como o φ é por unidade de massa, basta que multiplique pela massa. Como a massa é pontual, é só multiplicar. Tá joia? Então, eu tenho a relação que U de R é igual a massinha M φ de R. Em outras palavras, eu sei que nesse ponto aqui, essa distribuição de massa causa um potencial φ. Se eu tacar aqui uma massinha M, eu sei que essa massinha M vai sofrer uma energia potencial gravitacional que vai ser igual a M vezes φ. Tá joia, pessoal? Tá legal? Alguma dúvida até agora? Tá suave? Legal. Vamos continuar, então. Pois bem. Vamos ver um exemplo. Vamos aplicar um exemplozinho para esse cara aqui. Vamos fazer um pouquinho de conta. Tá? Eu quero encontrar a força gravitacional em um disco fino de massa emão e raio errão faz em uma massa pontiforme M colocada a uma altura Z acima do plano do disco em seu eixo de simetria. Tá? Vamos desenhar aqui o problema para ficar claro. Eu tenho um disquinho aqui de massa emão. Tá? Então, ele tem massa emão e raio errão. Aqui eu tenho o eixo Z, o eixo que passa pelo centro de massa, passa pelo centro do disco. Eu estou com uma massa M a uma altura Z do centro. Eu quero achar, então, a força gravitacional sofrida por esse cara. Tá? Sofrida pelo M devido ao imã. Então, vamos ver. Tá? Se você está assistindo esse vídeo aqui no YouTube, eu convido para dar aquela pausada e tentar resolver, e depois a gente resolve junto. Agora, quem está aqui ao vivo na aula, a gente já vai resolver junto. Tá bem? Então, pessoal, é muito mais fácil se a gente partir de resolver pelo potencial e depois achar a força. Tá? A dica é pensar primeiro no potencial gravitacional.
Como que a gente vai fazer isso, então? Vamos considerar, primeiro, um anel de massa, de raio R' e de massa dm. Então, vamos pensar, eu tenho esse anelzinho, eu tenho esse anelzinho aqui, tá? Vou pegar esse anel aqui, ó. Tá? Ele tem um raio R', tá? E a massa dele vai ser o quê? A massinha dele vai ser sigma vezes o dA. Então, isso aqui vai ser o dm dele. Agora, quem que é o dA de um, anel, de um anelzinho? O dA é o comprimento do anelzinho, que é 2πr, vezes a espessura, que é r. Certo? Então, a massa do anelzinho é 2πr dr vezes a densidade. A densidade é a massa total do disco dividido pela sua área, que é πr ao quadrado. Que está aqui. Tá bem? Tá joia? Bom, eu tinha desenhado um anelzinho ali, eu tinha esquecido. Beleza. Então, pessoal, perceba o seguinte. Perceba que cada pedacinho desse anel, ele está à mesma distância da massa em mim. Consegue ver isso? Vou apagar aqui para mostrar. Ó, vamos olhar aqui, ó. Vamos olhar esse. Deixa eu escolher uma cor aqui. Vamos olhar esse pedacinho aqui, ó. Opa! Esse pedacinho aqui. Esse pedacinho aqui, no plano XY, ele está uma distância R até o eixo. R'. E no vertical está uma distância Z. Então, a distância desse pedacinho azul escuro até a massa em mim é isso daqui. D. Esse pedacinho, então, está uma distância raiz quadrada de Z ao quadrado mais R ao quadrado. Raiz quadrada. Se eu pego esse pedacinho aqui, ele também está uma distância R e também está uma distância Z. Então, aqui também está uma distância D. E assim por diante. Então, cada pedacinho do DM está à mesma distância da massa em mim. Percebe isso? Tá? Então, pessoal, o potencial gravitacional em Z devido ao anel de raio R' é simplesmente menos G dm sobre Dzinho, certo? É menos G vezes a massa do anelzinho dividido pela distância de cada pedacinho até a massa em mim. Tá? Ou seja, é menos G dm sobre raiz quadrada de Z quadrado mais R quadrado. Então, agora, é simplesmente menos G irmão sobre πr ao quadrado, vezes 2π r dr, raiz quadrada de Z quadrado mais R ao quadrado. Eu posso matar o π com π aqui, e é basicamente isso. E agora, basta eu fazer o quê? Basta eu integrar esse cara aqui em todos os anéisinhos, ou seja, integrar em dr de 0 até R1. E a gente vai fazer isso. Né? Para encontrar o potencial para o disco, basta integrar em R de 0 até R1. Fazendo isso, eu tenho uma integral que nem é tão difícil, né? Integral de 2R sobre raiz quadrada de Z quadrado mais R ao quadrado. Isso daí nada mais é que raiz quadrada de Z quadrado mais R quadrado. Né? Como que eu chego nisso? Chamando U de R ao quadrado sobre Z quadrado, de modo que du fica 2R dr sobre Z quadrado. Portanto, o φ de Z fica igual a essa integral aqui. Ó. Integral de 0 até R1 sobre Z, tudo ao quadrado, Z ao quadrado, du sobre raiz quadrada de 1 mais U. Isso aí é igual a raiz quadrada de 1 mais U. Integral. Então, eu fico simplesmente com esse valor, de modo que o φ de Z nada mais é do que menos 2Gzão sobre Emão R quadrado,
vezes z quadrado mais r quadrado menos z. Tá bem? Quando eu avalio em zero. Portanto, o meu φ de z é isso daqui. Tá bem? Bem, mas eu não queria o φ, eu queria a força. E para achar a força? E para achar a força? Para achar a força, eu tenho, então, que achar o gradiente dessa força, desse φ, perdão. Eu tenho que achar o vetor g, que é o gradiente desse φ. Agora, por simetria, pessoal, vocês concordam comigo que a força tem que ser na vertical? Por simetria, percebam que a força que esse pedacinho aqui faz, está aqui. A força que esse pedacinho faz, está aqui. Obviamente, a parte horizontal da força se cancela e a parte vertical se soma. Então, obviamente, a força resultante, ela está na vertical, apontando para baixo. Ou seja, é uma força na direção Z chapéu. Agora, como eu sou esperto, eu não vou usar coordenadas esféricas. Porque se eu usar coordenadas esféricas, eu estou resolvendo em Z, não tem Z nas coordenadas esféricas. Eu tenho uma bagunça para resolver. Tá? Mas eu posso usar coordenadas cilíndricas. Nas coordenadas cilíndricas, como eu sei que depende só de Z, eu tenho que o gradiente de φ, que depende só de Z, então fica dφ dz na direção Z chapéu. É só isso. Tá bem? É simplesmente isso daqui. E agora vamos tomar a derivada desse cara. Com a derivada desse cara, a gente tem simplesmente que o f de z é 2g irmão em mim sobre r ao quadrado, zzinho sobre raiz quadrada de z quadrado mais r ao quadrado, menos 1 na direção z. Percebam o seguinte, professor, mas não tinha que ser menos z? Não tinha que ser na direção para baixo? Mas é na direção para baixo, né, pessoal? Porque perceba, esse cara aqui, ele é sempre menor do que 1, né? Porque é z sobre raiz quadrada de z quadrado mais r ao quadrado. Esse cara é sempre menor que 1. Então, alguma coisa menor que 1 menos 1 é uma coisa negativa. Então, essa força vai dar na direção menos z. Tá joia? Vai estar descendo. Então, como resultado aqui, eu vou ter a força resultante para cá. Tá bem? Agora, vamos considerar dois casos interessantes. O primeiro caso, vamos pensar se o z for muito maior do que o rão. Então, imagine que o z aqui é muito maior do que o rão. Tá? Se o z for muito maior do que rão, o que vocês acham que essa força vai parecer? Ninguém chuta? Ninguém chuta, a gente resolve. Percebe? Se o z é muito maior do que o rão, eu tenho que a força, que é 2g irmão em mim sobre r ao quadrado, eu vou fatorar o z para fora, de modo que fica 1 sobre raiz quadrada de 1 mais rão ao quadrado sobre z quadrado menos 1. Tá? Agora, como o z é muito maior do que o rão, esse cara aqui tende a zero. Rão sobre z ao quadrado tende a zero. De modo que eu posso expandir esse cara aqui em séries inteiras. Até primeira ordem, eu tenho que 1 sobre raiz quadrada de 1 mais r ao quadrado sobre z quadrado é igual a aproximadamente 1 menos meio de r ao quadrado sobre z quadrado. Tá? Quem não acredita, faz a expansãozinha na série de terra e vê que dá isso. Tá? É só tomar a derivada do cara. Feito isso, pessoal, percebe? Percebe aqui, ó. 1 com 1 cancela, 2
com 2 cancela, R quadrado com R quadrado cancela. Então, opa, eu esqueci de um menos aqui. Tem um menos aqui, tá, pessoal? Tem um menos aqui. Então, eu tenho que menos Gzão emão emim sobre Z quadrado na direção do Z, chapéu. Ou seja, se o Z é muito maior que o Rão, é como se a massa emão fosse uma massa pontual sentada aqui na origem. O que faz sentido, né, pessoal? Se eu estou lá longe e eu olho para essa massa, eu vejo uma massa pontual. E é essa a força gravitacional que ela vai causar. Tá bom? Agora, vamos fazer o caso contrário. Se eu tiver em cima, bem aqui, ó. Se o meu Z for aqui, ó. Ou seja, se o Z for muito menor do que o R. Vou jogar o caso oposto. Se o Z for muito menor do que o R. Tá? Nesse caso, eu vou escrever da seguinte forma. Eu vou agora, se o Z é muito menor do que o R, Z sobre R tende a zero. Certo? Esse cara aqui tende a zero. De modo que a força fica menos 2 G emão emim sobre R ao quadrado na direção Z, chapéu, que é igual a uma constante. Percebam? Estão percebendo? Então, se eu tenho um disco uniforme de raio muito grande, a minha força gravitacional ela é uma constante. Tá joia? Tá legal, pessoal? E é mais ou menos o que a gente vê na superfície da Terra, né? Porque se eu estou bem perto da superfície da Terra, para fins práticos, né, próximo à superfície, eu posso olhar, o que eu vejo é um disco infinito. Né? E a atração gravitacional é uma constante. Tá? Às vezes eu fico pensando, será que é isso que fez o pessoal da Terra plana achar que a Terra é plana? Né? Será que eles resolveram essa continha e chegar nessa conclusão? Mas, brincadeiras à parte, percebam que a gente chegou numa força de atração bastante complicadinha, né? Mas a gente olha os extremos, a gente percebe que ela faz sentido. Né? Se eu estou no infinito, essa força ela vai tender para uma massa pontiforme, e se eu estou muito perto, ela é praticamente constante. Tá joia, pessoal? Tá legal? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Bom, se ninguém tem dúvida, a gente vai Professor, encerrando. Pois não. eu só queria saber se eu tivesse considerado, então, ao invés de partir pelo lado do potencial aí e tentar calcular direto a força, ia ser muito mais complicado? Ela, olha, ia ser um pouquinho mais complicado nesse caso, mas você poderia facilitar a sua vida, né, se você já usasse questões de simetria e pensasse, bom, a força no eixo Z, tá? E, e a partir disso, você só calculasse o módulo da força na direção Z, que é a projeção dela, para cada partícula, né? Então, se você pega, deixa eu apagar aqui um pouquinho, um truque que você pode fazer, no caso, seria, por exemplo, se eu pego esse elementozinho de massa aqui, a força que ela está fazendo é essa daqui, certo? Se eu Sim. pego esse elementozinho de massa, a força que ela está puxando é essa daqui. Então, você percebe que o R versor é diferente de cada um. Isso ia tornar a sua vida um pouco chata. Mas, como você sabe que a sua resultante é na vertical, por simetria, você, ao invés de calcular
a força que cada pedacinho causa, você pode calcular só a projeção no eixo Z. Certo? Beleza. Tá bom? E a projeção no eixo Z, né, vou chamar de θ aqui, ela é, no caso, na direção, você tem que pôr aí um cosseno de θ, né, que seria Z sobre esse cara. Tá? É só a projeção. Daí você faz assim, dá certo. Assim, aliás, né, não dá tão complicado, tá? Mas é muito mais fácil fazer pelo potencial. Mais alguma dúvida, pessoal? Se a gente não tem mais dúvidas, então eu vou encerrar a aula de hoje por aqui, tá? Para a gente ter um pouco mais de tempo para discutir, se alguém tiver dúvida. E na próxima aula, a gente vai continuar vendo esse problema da atração gravitacional, tá? E a gente vai resolver o problema da casca esférica, por exemplo, tá? E a gente vai avançar um pouquinho no entendimento aí do problema da atração gravitacional. Tá joia?